Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. É, Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma coisa que aqui no Japão já está se tornando assim, como é que eu posso dizer assim, uma grande polêmica, né? E hoje em dia as redes sociais elas estão inundadas com assuntos relacionados a isso, né? Eu tive vários conhecidos, clientes e etc tal que também me pediram para fazer o meu comentário sobre, né, a respeito disso, né? E também eu, por uma questão até de interesse próprio, né? Já estava querendo realmente, né? Conversar com vocês a respeito disso. Mas estava esperando um momento mais apropriado, né? Para fazer, né? Tecnicamente eu ainda gostaria de fazer isso um pouco mais para frente, né? Porque eu queria. Depois eu vou explicar melhor para vocês, né? Eu queria primeiro completar ali um requisito, uma coisa que eu estava querendo fazer, né? Mas como eu já dei o primeiro passo, eu acho que já é possível fazer pelo menos um primeiro vídeo para vocês, tá ok? Antes de eu falar exatamente do que eu tô falando, primeiro deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como o mundo social, etc. E também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Tendo dito isso, deixa então eu aproveitar para explicar por cima para vocês do que eu quero falar e também aproveitar para fazer o meu thumbnail, tá ok? Quero falar com vocês sobre isso. Não liguem pra, como é que se diz assim? Pra cara que eu vou fazer, mas é que eu tenho que fazer o thumbnail, né? Pronto. Acho que vocês já devem ter visto várias e várias vezes esse cartaz, né? Essa pessoa, né? E também essa cor, porque essa cor se tornou, por assim dizer, se tornou a cor desse movimento, né? É, Basicamente esse cara aqui, né, essa pessoa se chama Shuhei Kamiya, né? E ele é a cara, né, do partido Sanseitou, tá ok? Que no caso é um partido político, né? Que tem visões políticas, etc. tal, né? E bom, a gente tem que começar falando o seguinte, né? Eu não gosto, assim, antes de eu falar sobre esse assunto e tal, né? Eu tava esperando o momento certo, por quê? Porque primeiro eu queria pesquisar muita coisa, eu queria verificar muita coisa, né? Eu assisti vídeos de outros, né, youtubers, né, etc tal, né? Tô falando como se eu fosse um grande youtuber, né, mas, né? Eu assisti o vídeo de outras pessoas também comentando sobre o assunto e sinceramente, eu já começo dizendo que eu não gostei da opinião da grande maioria. Por quê? Porque eu acho que apenas num movimento contrário, eu vou explicar melhor a minha opinião, tá? Mas eu acho que apenas numa questão de movimento contrário, a maioria das pessoas elas estão fazendo a mesma coisa que eles ao inverso, simplesmente, né? Que é o quê? Apenas opinar sem pensar exatamente no futuro, né? Sem pensar exatamente em buscar a solução do problema, né? São respostas de maneira geral emocionais, né? E aí eu acho que meio que isso faz com que as coisas acabem por não conseguindo se solucionar por causa da falta de interesse em realmente focar no problema em si, tá ok? Vamos lá, né? Primeiramente, né? A gente sabe que eles têm ali, tipo, todos os, como é que fala? Os projetos deles, né? O que eles estão lutando pra fazer, etc tal, né? E como é que eu posso dizer assim pra vocês? Eu acho que o principal ponto que tá fazendo disso uma polêmica, né? Que é o que você vê mais ou menos acontecendo em todas as redes sociais por aí, né? Afora, é que você tá vendo ali uma polarização de japoneses contra estrangeiros e automaticamente de estrangeiros contra japoneses, né? Os japoneses tentando defender, os japoneses, né, que por assim dizer estão cansados de determinadas situações, né? Muitas vezes até com um certo, como é que fala? Muitas vezes até com uma certa, com um certo direito disso, né? Porque realmente tem muita coisa ruim que acontece, né? Com uma mistura de fatos que não são bem exatamente verdades, né? E aí eles estão começando a reclamar porque isso é a ideia da política, né? Inclusive a gente tem que levar em consideração que, né? Olha, apesar disso parecer estranho, a gente pensar assim, nossa, como é que permitem isso tal, né? Mas assim, o mundo inteiro agora, nesse momento, ele tá polarizado, tá? E você tem exemplos simples, como por exemplo a América, né? Que o presidente, o Trump, ele é abertamente contrário ao excesso de estrangeiros, né, no caso de imigrantes, né? Lógico que tem aquela ideia de que não é todo e qualquer imigrante que não queremos, a gente não quer os que estão ilegais, né? E tal. E o Japão meio que, pelo menos assim, no caso desse grupo específico, né?
também está indo para esse lado, né? Você tem também coisas parecidas com quando se trata de, como é que se diz assim, no próprio Brasil mesmo, né? Apesar de que lá não se fala muito sobre a questão de imigrantes em si, mas você tem toda aquela questão de outros tipos de polarização que estão acontecendo pelo Brasil afora, né? Então, assim, a ideia de polarização, ela está acontecendo no mundo inteiro. Eu considero isso até como como é que posso dizer assim? Um efeito natural. É uma coisa que está acontecendo agora, né? É um momento, um momento onde as pessoas estão pensando de forma diferente. Eu creio que até a gente poderia arriscar dizer que isso, de certa forma, é o resultado da grande liberdade que a internet trouxe pra gente. Trouxe a liberdade de as pessoas expressarem com muito mais alcance as suas ideias. E se tem uma coisa que o ser humano é que o ser humano pensa. É um pensador, né? E uma vez que a gente nós somos seres humanos que pensam, né? Então, quanto mais informação a gente tem, mais a gente pensa e mais o nosso pensamento acaba por tomar, às vezes, rumos completamente inimagináveis para todos nós, né? E, bom, como eu estava dizendo para vocês, basicamente, para mim, o grande problema nisso tudo é quando as pessoas deixam de utilizar o seu senso crítico, né? E começam a pensar apenas de forma emotiva, né? Ou seja, deixam de lado o seu racional e começam a só analisar de forma emocional. Por quê? Porque aí você começa a ter justamente, por ambas as partes, uma alteração nesse pensamento, tá ok? E aí esse pensamento acaba indo para um lado bastante ruim, de certa forma, né? E aí é onde fica a parte preocupante da coisa. Quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, né? Olha, como é que eu posso dizer assim? O Shuhei Kamiya, ele é o líder desse partido político, né? O representante deles, né? E, no caso, o slogan, né, principal desse partido político seria o Nihonjin Fasto, né? Que significa japoneses em primeiro lugar. Isso, de certa forma, né, traz uma lembrança da América, dos Estados Unidos, né? Que tem a ideia de América Fasto, né? A gente poderia dizer que é até uma cópia desse slogan, né? Chega a ser até engraçado você pensar que esse slogan, ele tem como base um estrangeiro, sendo que boa parte do pensamento deles é na questão de tirar isso, né? De excluir isso de certa forma, tá ok? E aí o que eu falei pra vocês, que eu expliquei pra vocês do grande problema da emoção, é que eles têm conseguido força como partido, tá? Ainda está longe de se tornar assim o que a gente poderia chamar de um grande problema para os estrangeiros, né? Mas eles têm sim conseguido força, por quê? Porque a população de maneira geral já está aparecendo muitas pessoas que apoiam esse movimento, né? Só que como eu falei para vocês, a questão é que eles só estão dando um rumo para a população, né? Um rumo que é rumo a essa coisa de vamos pensar mais sobre os estrangeiros, não só isso, né? Mas pensar mais sobre o japonês na frente, em primeiro lugar. E aí, ali você vai ter todo tipo de pessoa, desde aquelas pessoas mais, como é que eu posso dizer assim? Mais amenas, né? Que, não, realmente a gente tem que vir em primeiro lugar, também não pode judiar ali dos estrangeiros, mas a gente tem que estar em primeiro lugar. Como também aquelas pessoas mais agressivas, né? Aquelas pessoas que são mais extremas, né? E eu não quero que as pessoas me confundam, porque é isso que eu falo que eu não gosto. Os tempos modernos hoje, tudo é uma questão de, isso é discurso de ódio, isso é discriminação. Então, gente, é isso que eu falo que é o grande problema de as pessoas só analisarem as coisas de forma emotiva. Isso é só uma forma de você tentar refutar o outro lado, de uma forma simples. Olha, a gente tem que analisar esse assunto de uma forma mais racional, pensar o que pode ser feito realmente para solucionar esse problema, tá ok? E aí, como eu estava dizendo, o grande problema é que aí você tem todo tipo de pessoa que acaba se juntando à ideia desse partido. E até dentro desse partido, você começa mesmo eles não dando, não sendo tão absurdamente, como é que eu posso dizer, extremos em tudo que eles falam, as pessoas extremas escutam o discurso e elas, por conta própria, extremizam o discurso. Vou dar um exemplo para vocês. O slogan deles é Nihonjin Fasto. E dentro dos próprios apoiadores tem muita gente que já fala, mas como assim Fasto? Por que a palavra em inglês, né, é Nihonjin Daiichi, né? Mas já criaram ali como é que eu posso dizer assim? Um sentimento nacionalista. E sentimento nacionalista não é racional, é emocional, né? Aí você tem também, por exemplo, né, gente que fala assim, os slogans no Nihonjin Fasto, né? Os japoneses em primeiro lugar, e aí a pessoa fala, em primeiro lugar não, em único lugar, Nihonjin Only, né? E aí você tem isso também. Só que, querendo ou não, mesmo de uma certa forma aparentando que essas pessoas estão discordando deles, não, elas estão juntos. Por quê? Porque eles não têm outro partido
que apoie, de certa forma, a ideia deles. E aí acaba que todo esse conglomerado de pessoas, desde as mais amenas até as mais extremas, acaba ficando tudo num lugar só, né? E aí, então, assim, eu tentei dar uma pesquisada básica aqui, vamos ver, tipo, que tipo de coisas, né? Por exemplo, o líder, né, o Shuhei Kamiya, ele tem falado dos estrangeiros, tá? Por exemplo, ele fez comentários do tipo, abre aspas, né? Já traduzido, tradução direta, então, salvo aí pequenas diferenças na tradução. É exagero o Japão cobrir todos os custos da Seguridade Social de trabalhadores estrangeiros temporários, né? Fecha aspas. Fora isso também tem, abre aspas, estrangeiros que não conseguem trabalho acabam cometendo crimes como furto, fecha aspas, né? Fora isso, né? Tem também, abre aspas, né? Ser rigoroso com estrangeiros é padrão global. Por exemplo, não, desculpa. Abre aspas de novo, tá? Ser rigoroso com estrangeiros é o padrão global. Por que o Japão privilegia os estrangeiros? Fecha aspas, né? Então, você tem várias e vários tipos de falas dele, desse tipo, né? Então, o que isso, assim, o que a gente traz, né? Assim, em cima disso, muitas instituições que fazem verificação de fatos, etc, tal, né? Além, já tipo, fizeram várias verificações, já disseram que muito das coisas que ele fala estão erradas, né? Não tem base no caso, né? Assim como também vários jornais, etc, tal, né? A mídia, de maneira geral, reclama que esse tipo de declaração pode, de certa forma, aí, polarizar demais o Japão, trazendo aí discriminação, etc, tal, né? Mas é bem importante ter em mente que dificilmente isso vai ser parado, porque eu vou explicar melhor para vocês mais para baixo, tá ok? Mas antes de eu dizer exatamente assim o que a gente realmente tem que fazer com relação a isso, né? Vamos continuar aqui no que eu andei pesquisando, né? É importante ter na cabeça também que não é só o que o representante em si fala. É um partido político, então eles têm vários, né? Vários políticos, né, dentro desse partido, né? E eles estão ganhando cadeira aos poucos. Inclusive eu estava esperando até o término, né? Até o término até o término das eleições, né? Para poder falar para vocês mais sobre isso, né? Parece que eles ganharam cerca de umas 40 cadeiras e tal, né? Eu preciso verificar isso direito, né? Depois eu vejo aqui pra vocês e falo melhor. Mas, por exemplo, tem uma outra, né? Tem outros candidatos, né? Eu ainda não verifiquei se eles, tipo, foram... como é que fala? Se eles foram eleitos ou não, né? Mas, por exemplo, tem uma candidata que se chama Mego Nakatani, né? E ela também fala coisas como o seguinte, né? Abre aspas, né? Poderes estrangeiros estão comprando terras e recursos naturais no Japão, fecha aspas, né? Abre aspas, naturalizados não têm vínculos reais com o país e planejam tomar o controle do Japão, fecha aspas, né? Ou também, abre aspas, né? Crimes cometidos por estrangeiros muitas vezes terminam em não acusação. Eles repetem os mesmos crimes, fecha aspas, né? E aí você tem tudo isso aí, esse tipo de discurso sendo feito com bastante força. E aí que vem um ponto importante. Eles são um partido que, basicamente, é um partido, como é que eu posso dizer assim? Bem planejado para os tempos modernos. Então eles sabem muito bem lidar com a mídia social e eles conseguem, de certa forma, alcançar as pessoas, né? Então eles têm conseguido, sim, né? Cada vez mais ganhar espaço, tá ok? E aí, né, por exemplo, né, uma das coisas que é bem complicado nas coisas que eles falam é que, por exemplo, tem vários tipos de coisas que eles falam sobre como é que pode? Nacionalidades específicas. Por exemplo, eles falam muito sobre problemas com curdos, né, que são pessoas de origem da Turquia, né, algumas pessoas de origem da Turquia. Também falam bastante sobre chineses e australianos, né, e também falam sobre pessoas naturalizadas sem especificar a nacionalidade, o país, né, a antiga nacionalidade. E tudo isso, né, no caso, traz, de maneira geral, se você for pensar, deveria, por assim dizer, trazer problemas entre os japoneses e essas nacionalidades específicas, mas não. Porque o discurso em si é um discurso alarmista, né? Tipo, que isso está acontecendo, então vai acontecer isso. Então eles já levam para um lado, tipo assim, para o pior cenário possível, né? E aí dentro disso, acaba aqui, como eu falei para vocês no início, o grande problema do lado emotivo da coisa. Os japoneses que se deixam levar por esse discurso, eles dificilmente vão simplesmente pegar isso e filtrar isso. Não, mas o problema tá nos curdos, o problema tá nos chineses, o que já não deveria acontecer, porque, como todo ser humano comum deveria de saber,
as pessoas não são apenas o que elas são só pela nacionalidade. Pessoas são pessoas, cada uma diferente da outra, né? E toda pessoa, ela pode ter sim uma tendência, tá? Ela tem uma tendência, mas essa tendência ela pode ser alterada com a convivência. Então tudo pode ser melhorado no decorrer, né? Mas quando eles pegam e especificam essas nacionalidades, em vez dos japoneses criarem problemas com essas nacionalidades em si, eles acabam criando problemas com todas as nacionalidades. Eles acabam criando problemas com os estrangeiros de forma geral. Porque aí eles começam já, tipo assim, achar que os outros também fazem isso. Por quê? Porque o japonês, de maneira geral, não entende muita coisa sobre países estrangeiros, não entende muita coisa sobre estrangeiros, e aí acaba que o que eles fazem é basicamente o que qualquer pessoa que não tem muita informação, mas precisa de tomar uma decisão faz, que é preconceito. Eles acabam pensando com preconceito, e num pensamento com base preconceituosa, acaba que as pessoas vão indo para um lado errado. Foi isso que eu quis dizer para vocês. Por isso que eu disse que é muito importante analisar de forma racional. Aí, né, continuando aqui mais ou menos a ideia, né, qual que são as críticas que você tem aí já, de maneira geral, aí pela sociedade japonesa, né? As declarações deles são frequentemente exageradas ou distorcidas, segundo especialistas e verificações independentes, né? Também, o partido utiliza o temor com a imigração como pauta eleitoral, frequentemente com retórica nacionalista e alarmista, como eu disse para vocês, né? E a sociedade civil e a imprensa alertam que esse tipo de discurso pode estimular discriminação e ódio contra estrangeiros, né? Que foi exatamente o que eu expliquei agora, né? E como é que eu posso dizer assim? Então a gente pensa assim, aí a gente entra naquele assunto que eu toquei atrás, né? Mas se eles fazem tudo isso, né? Fazem todas essas coisas erradas e tal, então por que o partido Sanseitou e os seus candidatos, ou eleitos, né? Eles não são punidos, mesmo com declarações distorcidas, enganosas sobre estrangeiros, né? Então vamos lá. Mesmo que o Sanseitou, né? Faça declarações com imprecisões ou distorções sobre estrangeiros, isso por si só não constitui crime e nem gera punição legal no Japão. Tá? Por quê? Porque a liberdade de expressão ela é garantida pela Constituição japonesa. E antes que um monte de gente comece a falar besteira, porque a gente está agora justamente nessa discussão no Brasil, por exemplo, né? Eu não quero dizer de maneira nenhuma que a liberdade de expressão é ruim, e também não quero dizer que ela tem que permitir tudo. Não. Estamos só analisando aqui os fatos no que põe assim na ideia do contexto japonês, tá ok? Só pra gente pensar um pouco mais sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. A Constituição do Japão, né, no artigo 21, ela garante amplamente a liberdade de expressão. Além disso, né, políticos e partidos eles têm o direito de apresentar suas opiniões e ideias, mesmo que sejam controversas ou impopulares, né? E até onde eu sei, o Brasil é meio parecido com isso, mas a gente está tendo vários problemas lá entre o Supremo Tribunal Federal, né, e o próprio parlamento, tá ok? E aí, as declarações com erros factuais, né, ou viés ideológicos, né, eles não são punidos por lei, a menos que eles constituam já uma calúnia, uma difamação ou incitação direta ao ódio, ok? E isso eu também acho que é parecido com o Brasil, né? Só que também o mesmo problema está sendo discutido no Brasil, sobre gente que acha que tem que limitar a liberdade de expressão, que tem que controlar isso mais, tá ok? E aí a gente vem num outro ponto importante, né? O Japão, ele promulgou em 2016 uma lei chamada Lei de Promoção para a Eliminação do Discurso Discriminatório, né? Que em japonês seria Hate Speech Kaishouho, né? Mas essa lei, ela não prevê punições legais ou multas, né? Trata-se de uma lei de orientação, uma lei principiológica, que apenas recomenda que os cidadãos evitem discursos de ódio, tá ok? E, além disso, né, declarações políticas, elas são amplamente toleradas, né? Porque no Japão, declarações feitas no contexto político, em campanhas, discursos, entrevistas, elas são vistas como parte do debate democrático, né? O judiciário tende a proteger a liberdade de discurso político, considerando-a essencial para a democracia. E aí que vem, no caso, né, a minha análise, né, racional da coisa, né? Eu acho que, de certa forma, se você for pensar no princípio da democracia, eu acho que tá certo ser assim. Por quê? Porque se as não expressarem o que elas pensam, por mais que esteja errado, né? As outras pessoas, sem saber o que elas pensam, não têm a chance de se defender, de tentar se defender pelo menos, né? E essas pessoas, caso elas estejam certas, elas não vão ter a chance de conseguir que a sua voz seja escutada, porque elas foram limitadas previamente, o que também não é democrático, tá?
Mas aí a gente pensa, então por que está se criando um alarde tão grande, tanto no Brasil como no Japão, etc. tal, né? É porque as pessoas têm medo que determinados tipos de pensamento se espalhem, se proliferem, né? No caso, né? Praticamente a gente pode dizer que é o medo da derrota. Eu analisaria dessa forma, né? O medo da derrota faz com que as pessoas queiram que uma força maior impeça essas pessoas de poderem exercer esse direito de liberdade, né? E eu, particularmente, eu acho que é válido, né? Mas então, nesse caso, no Japão, né? Quais são os casos, assim, que há possibilidade de alguma punição, né? Olha, se concretizar difamação ou calúnia, né? Você acusar falsamente uma pessoa ou um grupo específico, aí dá processo civil e pode ter uma indenização por danos, né? Se for uma incitação direta ao ódio, né? Tipo, expulsem os estrangeiros ou destruam tal grupo, nesse caso, né? Você pode ter algumas leis locais que podem fazer restrições administrativas, né? Não são todas, algumas, tá? E caso tenha ali alguma falsidade em campanhas eleitorais, né, que seja assim completamente falso, né, e essas informações falsas sejam intencionais, com panfletos e promessas, aí você tem violação de lei eleitoral, né, que é um pouco parecido com o Brasil isso daí. Então, tipo, você tem tudo isso, mas na prática, o que realmente, né, pode ser feito? Porque, como eu disse pra vocês, não tem exatamente uma punição legal pra isso, né. Então, primeiro você pode, essas pessoas que têm esse discurso, elas estão, como é que fala? Estão ali. Vão ter que aceitar, no caso, a crítica pública, né? Por parte da sociedade, né? Civil de forma geral, da imprensa e de especialistas, né? Elas também podem passar por verificações de fatos, né? Por entidades independentes, aí acabar tomando ali uma verificação, né? Tipo, vocês estão errados, etc. tal, né? O que pode, de certa forma, quebrar ali um pouco da credibilidade deles, né? E também você tem a própria reação dos eleitores, né? Que vão avaliar essas declarações e vão, no caso, dizer se apoiam ou não aquilo nas urnas, né? E aí que vem o ponto importante que eu queria falar pra vocês, né? Tipo, de maneira geral, se a gente for analisar pelo conteúdo que eles no caso, promovem, né, esse partido político, o Sanseitou, né, a gente poderia dizer que ele é um partido nacionalista de extrema-direita, né? Extrema-direita. Bom, ele tá muito mais pra extrema-direita do que pra direita comum, né? Porque é importante, hoje em dia, isso é uma coisa no Brasil que me incomoda bastante, né? Hoje em dia no Brasil você percebe que, como eu falei, existe uma polarização muito grande, né? Então, hoje em dia as pessoas pegam e tudo que é da direita estão falando que é extrema-direita, né? E antigamente eu via a direita ainda diferenciando o que é extrema-esquerda da esquerda, né? Só que como eles estão sempre sendo julgados dessa forma, hoje em dia eu reparei que a direita também está fazendo a mesma coisa. Pegando toda a esquerda e colocando todo mundo como extrema esquerda, como se fosse uma devolução do que eles estão fazendo. E aí a gente entrou nessa polarização total, né? Ou seja, a gente entrou num debate completamente emocional e não racional, né? O que pra mim é triste, né? Uma vez que eu penso que o ser humano, ele é inteligente, ele tem a obrigação de ser inteligente, porque nós somos seres humanos, nós somos muito mais inteligentes que qualquer outro tipo de animal nesse mundo, né? Ou pelo menos deveríamos ser, né? E aí que entra a ideia da espada de dois gumes, né? A nossa inteligência muitas vezes faz de nós ignorantes, né? E isso é um grande problema. E aí então vamos lá, né? O que no final das contas eu acho que é o principal ponto que as pessoas que estão escutando esse vídeo gostariam de saber. Qual é a minha opinião, né? Então, eu não sou, para começar, contra esse partido. Eu acho que eles têm o direito democrático deles de pensar o que eles quiserem, né? De falarem de certa forma o que eles quiserem, né? E se eles passarem do ponto de certa forma, eles devem ser processados e pronto, né? Eu acho que as pessoas não devem de ter medo, né? De perder e por isso querer, de alguma forma ali, criar limitações, etc. Tal. Não, eu acho que tem que ser tudo discutido dentro do âmbito, né? Do ambiente democrático da coisa, né? Mas tem vários pontos que a gente tem, como eu falei, pensar de forma racional e ter uma conclusão básica de uma coisa. Nós somos estrangeiros e no Japão os estrangeiros eles não têm direito ao voto. Não tendo direito ao voto, nós basicamente não temos como escolher representantes e os representantes que já existem, apesar de muitas vezes eles criarem ideias que por assim dizer seriam pro bem dos estrangeiros, etc. tal, eles não fazem muito pela gente. Por quê? Porque nós não somos a prioridade, porque nós não somos eleitorado, o que é uma coisa óbvia. E é onde eu falo que falta muito dos estrangeiros entenderem isso, né? E entenderem que uma coisa que falta, que esse sempre foi o nosso problema, tá? Que é o quê? Os estrangeiros, de maneira geral, eles já são, de maneira geral, completamente... Como é que eu posso dizer? Eles já são completamente... como é que fala assim? Não são unidos, são desunidos, completamente, para começar, né?
Além disso, além de a gente ser desunido, aí a gente, vamos tentar juntar mais assim, como é que fala? A nacionalidade, né? E os brasileiros? Nós somos mais desunidos ainda. Mais desunidos ainda. O Brasil, os brasileiros de maneira geral, eu não sei dizer se isso é bem nossa cultura. Como eu falei pra vocês, não existe uma regra por nacionalidade, mas existe uma tendência, né? Então vamos, por exemplo, né? Vamos ter uma base aqui, olha. O que, por exemplo, muitos japoneses poderiam pensar dos brasileiros? Olha, brasileiro, ele é violento. Por quê? Hoje em dia você não tem tantos casos, mas antigamente, quando a migração dos brasileiros era maior, era muito caso de polícia. Vira e mexe tinha. Muito por briga, muito por pequenos furtos, pequenos problemas, discussões, né, acaloradas demais, etc. tal. Porque a gente é assim. Né? Tem pessoas que não são, mas é uma tendência muito forte do brasileiro de tentar vencer no grito, etc. tal. São coisas do Brasil, né? Porque a gente foi criado assim. Se a gente for fraco, a gente perde. Essa é a ideia, né? Então, quando você leva isso em consideração, existe essa tendência, e essa tendência acontecia muito, que realmente interligava com crimes, tá? Fora isso, o brasileiro ele tende a ser espertinho, a ideia do jeitinho brasileiro. Então, a gente tende a não ter o que a gente poderia chamar de um senso moral tão forte, tá? Por quê? Não porque a gente é errado, não. Porque a gente aprendeu no Brasil que se não for realmente ilegal, então é legal. E se é legal, pode, né? Enquanto que o japonês, ele tem muita coisa que ele trabalha na ideia de senso moral. Isso legalmente passa, mas não é certo. Então não vamos fazer, tipo... E eles, de certa forma, respeitam isso. Então, essa diferença cultural toda faz com que a nossa imagem fique feia, né? E isso é um fato, gente. É um fato. Então não adianta a gente querer falar assim que... né, porque os japoneses, eles têm que entender o nosso lado. Olha, eles não têm pra que entender o nosso lado, né? Eu já conversei com muitas pessoas que alegam o seguinte: mas os japoneses, eles têm que entender, eles precisam da gente. Olha, eles não precisam da gente. Não agora, né? Que eu falo para as pessoas, é importante entender a realidade da coisa. Nesse momento, a gente é só 2% da população. E eles passam bem ainda, sem nós. O Japão está enfrentando ali uma crise populacional. Cada vez mais a população está diminuindo, né? E isso futuramente vai se tornar um problema. Então, nesse caso, os imigrantes, os estrangeiros, vão se tornar importante para a economia japonesa. Mas ainda agora não é. Então, ainda agora, eles conseguem tentar, por exemplo... pensar na ideia de tirar a gente, porque eles ainda não sentem essa necessidade dos estrangeiros. E sinceramente, gente, os estrangeiros nesse momento trazem mais problema do que vantagem. E não são todos, porque esse é o problema. Porque isso é uma coisa que eu já discuti também com alguns japoneses, que alguns japoneses chegaram pra mim e falaram: pô, mas olha, tá vendo, ó, um monte de estrangeiro fazendo um monte de coisa errada, tal, não sei o que, japonês também faz. Não, o japonês também faz, mas esses estrangeiros estão fazendo muito, olha ali a porcentagem, bababá, tal. Olha, o grande problema de crimes, por exemplo, é que quem pratica o crime não é uma ideia de, tipo assim, aquela nacionalidade que comete muito crime. Aquela pessoa, ela comete várias vezes o mesmo crime. Porque ela é uma pessoa que não presta. E aí, se ela for daquela nacionalidade, aí ela vai sujar o nome daquela nacionalidade. Aí você tem uma segunda pessoa que faz. Então, tipo, quando você pega e pensa, a porcentagem de estrangeiros de determinada nacionalidade que cometeu tal crime, vai aparecer uma nacionalidade com tamanho alto, né, de porcentagem. Que horrível, essa nacionalidade não presta. Não é bem assim. É uma pequena parcela desse contingente populacional só que faz isso. Mas essa pequena parcela destrói a imagem dos outros. Nós brasileiros mesmo, nós sofremos isso diariamente. Tem um monte de brasileiro idiota que comete um monte de coisa errada, que destrói a nossa imagem, e todos nós pagamos o pato. E aí que vem o ponto, que eu falo que é o que mais me irrita, de maneira geral, na ideia de ser só emocional e não ser racional. De que adianta ficar só reclamando? De que adianta só ficar falando: esses brasileiros aí que fazem coisas erradas, eu não sou assim, não sei o que lá. De que adianta? De que adianta? Se você não tá ali lutando constantemente para mostrar que vocês, como brasileiros, não são assim. Mas eu constantemente não tô fazendo. Então, quando você não faz nada de errado, mas também não faz nada para mostrar que não tá fazendo nada de errado, você então não tá fazendo nada. Ou seja, você não existe como dado estatístico. Enquanto que as pessoas que estão fazendo coisa errada, elas existem como dado estatístico e elas entram na mente das pessoas que estão interessadas em saber sobre isso. Então, na verdade, o que falta é os estrangeiros se unirem, inicialmente os brasileiros, né? E a gente lutar para melhorar a nossa imagem dentro do ambiente democrático japonês e mostrar que não são todos os japoneses que são assim, né? A gente tem que parar de reclamar e a gente tem que começar a agir. Porque o grande problema que eu vejo, tá? Na grande, imensa, esmagadora maioria dos brasileiros, é que grande parte é demagoga, tá?
e só fala e não faz nada. Eu já falei já antigamente com pessoas também que são mais ligadas ao governo, né? Pessoas que são mais ligadas ali à parte de consulado, etc tal. Mas olha, na minha opinião, né? É muita demagogia disfarçada de, Nossa, eu ia falar democracia, não é isso não. Disfarçada... Nossa, me fugiu a palavra. Pera um pouquinho, calma aí. Disfarçada de diplomacia. Por quê? Uma vez eu levei uma lavada, né? Fui conversar com uma pessoa, né? Que é um pouco mais ligada ao governo, na verdade bem ligada ali, né? Ela não é exatamente do governo, se não me engano, mas ela tipo já tem uma conexão muito forte ali de muito tempo, né? E aí eu tentei conversar com ela e ela simplesmente me deu uma lavada, né? Ela me deu uma aula de que eu precisava aprender a como ser diplomático, porque sem diplomacia não chegaria a lugar nenhum, né? E tá, eu acho que é válido, né? A pessoa ela pode ter a opinião dela, mas assim, a diplomacia dessa pessoa já dura anos, né? Se a gente for pensar que a imigração brasileira começou pra valer em 1990, né? Quando eu falei com a pessoa já era depois de 2020. Então, já são mais de 30 anos. E o que mudou? Nada. Porque a diplomacia não visa realmente, né? Realmente, a lutar pelo direito e pelos interesses de todos. Ela visa lutar pelo direito e pelos interesses das pessoas que estão envolvidas nessa diplomacia, né? Então, no final das contas, a gente não tem resultados, né? Não são resultados, como eu falei, racionais que você pensa, avalia e fala, ó, isso aqui sim tem que ser feito, essa é a solução pro problema, né? Então pra mim isso não vale, tá? Como eu falei, eu analiso sim, porque eu acho que toda opinião é válida, eu analiso e eu não vejo motivo pra se fazer dessa forma. Pelo contrário, né? Então, o que eu, por exemplo, né? Aí a gente entra finalmente no ponto final dessa conversa, né? O que eu quero dizer então pra vocês, né? Eu quero dizer pra vocês que, vocês têm que parar de reclamar e tem que começar a agir. E como é que a gente pode agir? Eu vou dar um exemplo pra vocês do que eu fiz e do que eu pretendo fazer, tá? Pra começar, quando se trata do que eu fiz e do que eu pretendo fazer, é lógico que eu tenho uma vantagem, eu falo japonês, né? E tem muita gente que não fala o japonês, então obviamente isso é um problema, é uma dificuldade, tá? Pra todos, né? Reconheço, né? Que limita muitas vezes o que todo mundo pode fazer ou não, né? Então a gente não pode dizer que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, né? Por isso que a gente tem que ter representantes, alguém que corra atrás e que faça o que é possível e outras pessoas que ofereçam o que elas podem fazer, que geralmente é apoio, né? O que eu fiz? Eu moro na cidade de Okaya, né? Eu moro na cidade de Okaya, na província de Nagano-ken, né? E desde que eu vejo, né, todo esse alarde por causa desse partido político, das coisas que eles falam, etc tal, eu venho, pra começar, eu venho assistindo os conteúdos que eles postam, né? Eu venho avaliando tudo que eles têm dito, né? Pra poder tentar ali chegar numa opinião mais sensata, né? Pra não ficar só dependendo daquele monte de opinião bagunçada que vem da opinião pública, que como eu falei, tá muito distorcida, né? E depois que eu já alcancei ali um certo nível de compreensão do que eles falam, do que eles dizem, né? Eu posso afirmar com certeza, né? Com propriedade, né? Porque eu li tudo, escutei vários vídeos, etc. Sabe que eu concordo com parte do que eles dizem e discordo de parte do que eles dizem. Tem muita coisa que eles falam que tá completamente errado, na minha opinião. Não só em questão de estar errado, assim, em questão de não ser um fato real, não ter base, mas também de pensamentos que não vão trazer o resultado correto, né? Então tem coisas que eu não concordo, como tem coisas que eu concordo, que eles têm razão, né? E, sem contar que, como eu falei, se a gente for pensar de uma forma racional, a gente não pode esquecer do fato de que aqui é o Japão e que é natural que os japoneses queiram ser preferenciados, porque é o país deles. Não adianta a gente querer falar que a gente tem os mesmos direitos, porque a gente não tem. A gente não tem. É um fato, gente. A gente não tem direito à eleição. Então a gente não tem os mesmos direitos. Eles, como é que eu posso falar assim? Disfarçadamente, fazem parecer que a gente tem os mesmos direitos, mas a gente não tem. Eu vou dar um exemplo básico pra vocês, tá? O benefício, né, de subsídio social, que é o Seikatsuhoku, né? Tecnicamente, muita gente acha que todos os estrangeiros também têm direito porque nós pagamos impostos. Nós não temos direito a isso. Não temos. Isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal do Japão, pela Suprema Corte. Só que eles não decidiram que a gente não tem direito. Eles, num caso ali que, se não me engano, foi de uma chinesa, né, que estava processando e tal, né? Eles decidiram que as províncias, os municípios, eles têm autoridade e autossuficiência para decidir
se eles devem ou não pagar. Ou seja, eles tiraram deles da reta. Mas pensam, gente, isso é a decisão do Supremo, tá? Ah, mas eles não disseram nada então. Não, então, quando eles não disseram nada, eles disseram. Porque quando eles disseram que as cidades podem decidir, significa que se a cidade não quiser pagar, ela não precisa. Ainda assim, por uma questão de medo, de opiniões sociais, opiniões ali da sociedade e tal, existem muitas províncias e cidades que aceitam, que permitem e tudo mais. Só que já tem muitas, geralmente as que tem um contingente maior de estrangeiro, que não permite. Né? Por quê? Porque uma maior quantidade vai gerar um maior gasto e aí você começa a ter um problema com o eleitorado japonês, que não vai aceitar isso, que vai ser contra. Então eles começam a recusar. Então assim, é onde eu falo pra vocês, é uma questão de falta de entender realmente a nossa situação atual e o que a gente pode fazer realmente, né, pra poder mudar isso. E aí a gente entra no ponto principal. O que eu tô fazendo? Como eu disse pra vocês, eu moro na cidade de Okaya, né? Pesquisei bastante. Primeiro eu pesquisei pra ver o que tinha em volta, né? E pesquisando, por sorte, por assim dizer, porque fica mais fácil de conversar, eu vi que existe uma pessoa desse partido, Sanseitou, que no caso, já faz parte ali do como é que fala? Aí me fugiu agora a palavra se ele é vereador ou se ele é deputado, né? Mas tá lá, na cidade, né? E aí, no caso, então, né? A pessoa é essa daqui. Né? E o que eu fiz? Né? O nome dele é Akiyama Yoshiharu, né? O que eu fiz? Eu liguei pra ele, né? Conversei com ele, né? E expliquei a minha visão a respeito da coisa e tal. E aí, no caso, então, eu tentei me comunicar com ele. Pra conversar com ele, pra também escutar da parte dele o que ele tem de pensamento e tal. Criar ali uma conexão inicial pra gente poder ter espaço pra debater. Porque esse é o problema que eu falo pra vocês que, de certa forma, me irrita na sociedade atual, é que acha que gritar e escrever um monte de coisa na internet vai resolver alguma coisa. Não vai, gente. Tem que ser ao vivo. Você tem que dedicar tempo. Não adianta você querer economizar seu tempo, né? Que é muito mais rápido fazer um comentário na internet. Tem que dedicar tempo, você tem que lutar, você tem que incomodar, né? Então, eu fui lá conversei com ele. Primeiramente abri ali meu pensamento, escutei da parte dele um pouco, né? Porque ele também não tinha tanto tempo pra conversar. Apesar de que a gente conversou bastante tempo, tá? A gente conversou mais de 1 hora, acho que quase 2 horas ou mais, né? E aí, no caso, inclusive eu sou agradecido por ele ter dedicado, né, esse tempo. Logicamente que de início foi difícil de eu conseguir essa conversa, porque eu liguei pra ele do nada, né? Expliquei quem eu sou, que eu morava na mesma cidade e tal, que eu queria conversar. E uma vez que eu sou estrangeiro, logicamente que ficou aquela coisa. O que um estrangeiro quer falar comigo, né? Afinal de contas, eles são um partido que, em tese, não seria muito a favor dos estrangeiros, né? E é claro que pra poder facilitar isso, como eu falei, aí que vem o ponto da racionalidade da coisa. Há muito tempo eu faço mais do que falo, né? Que é onde eu falei pra vocês, o grande problema das pessoas é que elas falam demais e fazem pouco, né? Então eu faço muito mais do que eu falo. Então eu tenho todo um histórico de projetos, de lutas que eu tenho feito pra tentar ganhar espaço pros estrangeiros, né? Coisas relacionadas à multiculturalização, coisas relacionadas à coexistência multicultural, né? Então eu tenho muito disso, eu tenho tudo isso muito bem organizado no meu site, né? Em japonês, né? E eu também, querendo ou não, já apareci em várias notícias de jornal, né? Recentemente apareci na televisão por outros motivos também ligados ali a estrangeiros e tal. Então, assim, eu me tornei alguém que, de certa forma, tem algum peso mínimo, que poderíamos dizer, né? Maior do que de uma pessoa comum dentro da sociedade. Então, logicamente, eu conversei com ele, expliquei, aí eu falei pra ele, eu vou mandar pra você ali alguns links sobre mim, pra você poder verificar. Se você quiser, você pode só pesquisar no Google pelo meu nome, que vai já aparecer um monte de coisa e tal, o que dá uma certa credibilidade e cria, de certa forma, uma certa necessidade de me escutar, né? Que é onde eu falo pra vocês, se você é um Zé Ninguém, as pessoas não te escutam. E não adianta você querer brigar pelo direito de ser um Zé Ninguém, continuar sendo um Zé Ninguém e ainda querer ser escutado, porque ninguém vai se dar o trabalho, porque não vai mudar a vida deles. E qual que é o problema de uma pessoa que não é um Zé Ninguém pedir pra conversar e você recusar? Porque eu posso muito bem, depois disso, uma pessoa que já aparece em várias matérias jornalísticas tal, chegar e falar, tentei conversar com eles, eles nem quiseram. Já pesa pra imagem. Vocês entendem? Por que é importante vocês fazerem mais do que falar? Porque isso, tecnicamente, traz resultado. E aí o que eu fiz? Fui lá, conversei com ele e tal, falei pra ele, olha, eu gostaria muito de ter a chance de conversar com mais pessoas do seu partido, né? Ali, mesmo em Okaya, eles têm ali um escritóriozinho, né? E tipo, vários deles chegaram ali na hora, né? Depois, né? Enquanto a gente tava conversando, então ele falou assim, olha, eu vou ver se eu consigo, né?
eu não sei se vai acontecer, mas ele falou, eu vou ver se eu consigo aqui, ó, marcar um dia pra você poder explicar tudo isso de novo pros meus companheiros aqui, né? E a gente ter ali uma conversa decente sobre isso, né? E aí eu mesmo joguei pra ele, falei, e se possível, eu gostaria muito, muito de ter a chance de falar com o líder, né? Com o representante, né? Por quê? Porque se tem alguém que tem o poder de mudar porque ele é o que mais aparece, seria ele, né? Então se eu conseguir de certa forma criar ali algum vínculo com ele, é possível que eu possa de certa forma influenciar um pouco em todos esses pensamentos e formas que eles estão fazendo, né? As coisas, e tentar amenizar um pouco o resultado de tudo que eles fazem. Porque, como eu falei pra vocês, não adianta só ficar reclamando, porque isso não resolve além de ser o que eles querem. Por quê? Quanto mais vocês discutem na internet, fazem isso, falam aquilo, vocês criam engajamento, pessoas. Será que vocês não entendem que isso tudo cria engajamento e faz isso chegar a mais gente? Sabe? Isso se torna assuntos bombados e aí chega mais japoneses que acabam distorcendo tudo de novo, porque eles só precisam falar uma parte, o resto, as pessoas emocionadas vão pegar e vão alterar dentro delas, entendeu? Então isso é o grande problema. Então o que eu fiz foi, o que eu posso fazer, eu dediquei meu tempo para falar com essa pessoa, né? Para tentar alcançar mais candidatos e eleitos desse partido político, para poder tentar criar uma certa influência nas ideias deles. Vou tentar conversar com o líder também, pretendo, né? E é onde eu falo para vocês que esse é o ponto, que é a necessidade de se criar ali um apoio. Por quê? Eu há muitos anos trabalho com os brasileiros e, sinceramente, meu Deus do céu, como o povo brasileiro é desunido. Sabe? As pessoas, elas não se unem para fazer nada, para alcançar resultados, né? As pessoas só se movem quando elas estão com problemas. Quando elas não estão com problemas, elas não conseguem imaginar que elas terão o problema e para se moverem já com antecedência. Então, assim, se eu preciso de apoio de vocês. Com apoio, por exemplo, vamos supor que eu tenha ali o apoio de vários, né? Para começar, um grande contingente de brasileiros. Não, ó, cada espaço é um espaço. Eu tenho uma cidade toda, quase todos os brasileiros de uma cidade me escutam, pelo menos, né? Eu tenho como ter contato com eles. E o que isso é bom, de eu ter contato com eles? Significa que eu posso chegar e falar pra eles, olha, se vocês realmente querem melhorar a sociedade entre os estrangeiros e japoneses, vamos começar assim. Em vez de vocês ficarem só fazendo esses discursos, deem a chance de eu conversar com os estrangeiros pra gente ver se a gente consegue chegar ali num acordo de fazer um negócio que vai diminuir. Eles ficam com crédito de que eles conversaram com a gente, né? Nós também ficamos com a imagem boa, melhorada. Então, tipo, a gente pode barganhar formas de chegar num resultado. Porque nesse momento, aí que vem o problema que parece que as pessoas não entendem. O que esse partido quer não é solucionar um problema específico. Eles querem apontar um problema e a solução que eles buscam é conseguir eleitorado. Porque isso é política, gente. Eles querem ser eleitos. Eles não querem resolver o problema dos estrangeiros, não ainda. Eles têm um pensamento, né? Mas ainda isso não é na ideia de resolver. Por quê? Porque eles têm todo aquele pensamento, mas pensem comigo. Até eles conseguirem efetivamente dominar o Japão, conseguir cadeiras suficientes para poder mudar alguma coisa no Japão, até eles chegarem a esse ponto, vai demorar, eu ia falar anos, mas eu acho que talvez décadas, e ainda assim não existe uma garantia de que eles vão conseguir. Essa é a realidade. Mesmo ciente disso, eles vão com certeza manter esse discurso e manter essa forma de luta. Por quê? Porque é isso que gera justamente engajamento ao ponto de conseguir se ligar ao eleitorado, né? Então, por isso, o principal objetivo deles no momento, racionalmente pensando, é ser eleito. Não é exatamente alcançar esse resultado. Mas o eleitorado, de maneira geral, não vai pensar isso, porque o eleitorado vai apoiar os projetos que eles trazem, né? Um dia, se eles conseguirem espaço, eles vão fazer, né? A questão é, quando? Porque aí que vem, se realmente o problema é acabar com esses problemas entre os estrangeiros, existem formas de fazer isso muito mais rápido. Muito mais rápido. Sem a necessidade deles efetivamente dominarem todo o Congresso, né? Mas não é o que eles querem, porque eles querem ser eleitos. O que é óbvio, né? Ah, mas eu tô falando mal desse partido? Não. Não, porque existem outros partidos que estão fazendo a mesma coisa. Tem outros partidos que lutam pelos direitos humanos dos estrangeiros e tal. Eles estão interessados no nosso direito humano? Não, eles estão interessados em cumprir com os interesses do eleitorado deles. Que tem eleitorados que acham que sim, a gente tem direitos humanos e eles devem ser garantidos, né? Então, assim, mas isso é só uma porcentagem do que dos projetos deles. Porque o principal não é, o principal é voltado aos japoneses, o que é óbvio.
né? Então, assim, todo partido político tem como principal intenção dominar o cenário político. É uma coisa óbvia. Eles têm, sim, projetos, ideias que na cabeça deles vai fazer sentido, mas aí que vem. Se você tem certeza que você consegue, sem se eleger, resolver o problema, mesmo assim você faz? Ou você continua dizendo, vou lutar em prol disso para conseguir mais espaço no governo? É uma coisa óbvia, entendeu? Então, assim, uma vez que você tem essa ideia, é onde eu falo que o que falta nos brasileiros, né? Nos estrangeiros de forma geral, mas eu tô falando pra vocês, que são brasileiros e que estão me escutando, né? É união. E é onde eu falei pra vocês, eu pretendo continuar lutando, com vocês me apoiando ou não. Porque eu não posso depender do apoio de vocês. O apoio de vocês é o que vai me dar força. Se eu não tiver força, eu vou poder dormir depois tranquilamente pensando, eu fiz a minha parte. E se não deu resultado, a culpa não é minha. Porque pelo menos eu fiz alguma coisa, né? E aí é onde eu falo pra vocês, olha pessoal, se você tá escutando esse vídeo e você pensa, cara, eu também tô cansado de só reclamar, entre em contato comigo. Minhas redes sociais estão abertas, entendeu? Vamos combinar um dia, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer junto. Deixa eu ver o que você consegue fazer. Se você não consegue fazer muita coisa, porque não fala japonês, etc, tá ok, então se torne um apoiador, entendeu? E aí a gente discute como você pode apoiar, seja por exemplo, participando de algum evento que eu fiz, né? Pra pelo menos, porque a gente tem que ter peso, né? Quando a gente cria um evento tem que ter pessoas, né? Porque se ninguém participa, não tem força, não incomoda ninguém. Porque isso que me admira, as pessoas parecem que elas não entendem que como é que você quer mudar alguma coisa se você não incomoda? Se você não fede nem cheira, ninguém tá nem aí. As coisas só mudam quando elas incomodam, o que é uma coisa óbvia. Porque as próprias pessoas em si, vocês só fazem as coisas quando começam a incomodar. É natural do ser humano, gente, isso. Então assim, se você não incomoda, nada vai mudar. Ah, mas eu vou incomodar todo mundo. Se você incomodar demais, você vai ser punido. Então existe o jeito certo de incomodar. O jeito que você vai conseguir ali trazer resultados e não trazer malefícios para si mesmo. E é por isso que é importante, sim, né, a gente fazer isso. Eu mesmo, por exemplo, eu pretendo em algum dia, né, quem sabe, me nacionalizar japonês, porque assim eu conseguiria me candidatar e tentar uma candidatura. Pretendo, para poder lutar pelos interesses dos estrangeiros também, né? Só que, obviamente, né? Não adianta muito lutar pelo direito dos estrangeiros se eu não lutar pelos japoneses. Por quê? Porque os estrangeiros não vão poder votar, só os japoneses, né? Mas aí que vem a ideia de você mudar o pensamento dos japoneses de forma geral, e aí assim você conseguir um apoio de um eleitorado que consiga te colocar ali, entendeu? Mas isso é uma coisa assim que eu penso para muito futuramente. Agora, o que a gente precisa fazer, inicialmente, é se unir. É parar de reclamar disso tudo que está acontecendo e começar a buscar formas de realmente fazer efetivamente alguma coisa. Porque realmente, sabe, eu penso assim, eu vejo tudo isso com uma certa preocupação, né? Porque eu não vejo, como eu falei pra vocês, que esse partido político, né, num futuro não muito distante, vai conseguir cadeiras suficientes pra alterar de forma muito grande a nossa vida. Eu não consigo ver isso. Eles vão crescer. Aos poucos eles vão crescer, com certeza. Porque eles estão conseguindo o apoio popular, tá? E como eu falei pra vocês, estão conseguindo da forma mais óbvia que existe, que é através de redes sociais. Porque o que eles fazem na televisão, etc, tal, como eu já disse pra vocês agora há pouco, eles não estão sendo apoiados pela mídia, por exemplo, né? Eles estão sendo criticados, né? Então, aonde eles vão, de maneira geral, eles apanham. As pessoas não apoiam eles. Então a mídia critica. E pessoas que assistem aquilo, né, muitas vezes vão ter a chance de ouvir a crítica da mídia e ao mesmo tempo ouvir o que a pessoa falou. Então ali ela vai ter duas informações para pensar. Mas aí que vem. Criou-se toda essa polêmica e essa polêmica ajuda a tudo isso nas redes sociais, no âmbito da internet, a se espalhar. E aí cria-se muito engajamento em cima disso, por causa de toda essa polêmica. E aí isso alcança com muito mais facilidade as pessoas que são preguiçosas em buscar mais informação, em tentar entender melhor os fatos, em escutar não só o que a mídia fala, mas também ver outros lugares, etc, tal. E essas pessoas estão infinitamente dentro da internet. Ali a informação chega com muito mais facilidade, porque numa rede social o que está sendo engajado entra na sua linha. Se você começar a olhar aquilo, consumir, aquilo vai ser toda hora enfiado na sua goela abaixo. E aí, cada vez mais, você vai ficar completamente alucinado com tudo aquilo. Porque é o que acontece. Hoje em dia, isso acontece no Brasil. O pessoal de direita só enxerga a direita. O pessoal de esquerda só enxerga a esquerda. Sendo que eu acho que o ideal seria a gente buscar um meio termo nisso, né?
Porque se você não busca pacificar isso, vai ser uma eterna guerra entre um lado contra o outro. E isso é política, de certa forma, mas não é saudável. Não traz um resultado que realmente é o ideal para todos. Sempre vai ser um resultado bom para metade e ruim para outra metade. Sendo que a gente poderia buscar um resultado meio termo, que não é bom para nenhuma dos lados, mas também não é ruim para nenhum dos lados. É bom e ruim para ambos. Então esse seria, por assim dizer, o melhor resultado a se buscar, né? E aí é onde eu falo para vocês que falta dos estrangeiros entenderem um pouco mais sobre o que eles realmente estão falando. Eu vejo muita gente, muito estrangeiro falando besteira na internet, não sabendo nada do que eles estão falando, não entendendo nada, e aí você fica eles falando besteira de um lado, os estrangeiros falando besteira do outro, os japoneses falando besteira do outro, e no final das contas vocês só conseguem simplesmente engajar mais o conteúdo e não alcançam resultados. Então, eu acabei falando bastante. A minha ideia, na verdade, era falar só meia hora pro vídeo ficar mais curto e aí no TikTok ficar tudo bonitinho e tal, né? Mas infelizmente passou. E pelo menos eu quero terminar isso com menos de uma hora, né? Então, de maneira geral, eu acho que é isso, tá? Eu espero que tenha sido interessante pra vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Tendo dito isso, para fechar, eu gostaria de, mais uma vez, fazer um apelo para vocês, né? Em primeiro lugar, não entendam errado o que eu disse. Eu peço, mas não posso obrigar, porque infelizmente gente ignorante é o que não falta, né? Eu imagino que vai ter gente que vai falar que eu estou defendendo os japoneses, eu imagino que vai ter gente que vai falar que eu estou defendendo esse partido, e não. Como eu disse, eu analiso de forma racional tudo isso, tá? Eu já conversei com outras pessoas de outros partidos, tá? Eu já analisei as ideias de outros partidos também, e em todos os partidos eu tenho pontos que eu concordo e tenho pontos que eu discordo. E esse partido não é diferente. Eu tenho pontos que eu concordo e eu tenho pontos que eu discordo. Eu não concordo, né, com certeza, com muita coisa que é muito extrema que eles pensam, né? Mas tem muita coisa que eu concordo, que eu acho que é importante sim, até para facilitar ali a nossa melhora de imagem. Porque se a gente não melhorar a nossa imagem com os japoneses, infelizmente, né, infelizmente, a tendência é a gente ser odiado cada vez mais. E a gente é odiado por causa de uma porcentagem específica dos estrangeiros que fazem coisa errada. Não por nós, que não fazemos. Então, eu concordo com coisas e discordo de outras. Então, eu não estou apoiando nenhum lado, tá ok? Outra coisa é que eu não estou aqui pra dizer pra vocês que, por exemplo, né? A gente tem que se unir pra lutar contra eles. Não, não é lutar contra eles. A gente tem que se unir pra conseguir dar as mãos pra eles. Porque existe uma coisa básica, né? Quanto mais você considera que determinada pessoa, determinado grupo e etc tal, ele é seu inimigo, na verdade, mais próximo dele você tem que ficar. Porque você tem que ficar de olho nele, pessoal. Você tem que ficar de olho nele e tentar lutar pra evitar que ele consiga força suficiente pra fazer coisas que possam ser ruins pra você. Você tem que estar ali próximo, de preferência tem que conseguir se infiltrar, fazer amizade, né? Por quê? Pra você poder influenciar um pouco, pra evitar que tudo seja completamente ruim pra você. Porque senão são só eles pensando sozinhos. Eles não têm estrangeiros lá dentro pensando. Eu quero me tornar um amigo deles e poder conversar pra poder, como amigo, falar, olha, cara, isso daí que você tá falando não vai dar certo. Olha, pensa aqui comigo, né? Olha, tá vendo que não vai dar certo? Mas e se a gente fizesse assim? Assim a gente conseguiria um resultado, né? Você pode agradar o seu eleitorado porque você vai dar o resultado. E a gente também pode agradar aqui os estrangeiros porque a gente não vai estar sendo tão extremista. Se você não tiver uma proximidade, você não consegue fazer isso. Gente, é uma coisa óbvia. Sabe? Como é que eu posso dizer assim? É relacionamento social básico. Se você fizer criar uma inimizade, como é que você vai poder conversar com esse seu inimigo e explicar pra ele que o que ele tá fazendo é errado? Se for um problema que só vai trazer problemas pra ele, ok. Mas e se o que ele tá fazendo traz problemas pra você? Não seria importante você ter ali uma conexão com ele? Ah, mas essa pessoa não quer me ouvir. Ok, mas você não pode falar com os amigos dele? Para os amigos dele influenciarem? É por isso que é importante nós fazermos conexão com todos eles. E não só com eles, mas também com todos os outros partidos. É o que eu tô buscando, é o que eu quero tentar. Eu quero tentar buscar partidos para conversar, chegarmos num acordo, pra gente conseguir de repente criar ali alguma cidade modelo, onde a gente pode alcançar ali uma coexistência multicultural entre estrangeiros e japoneses e mostrar que é possível os estrangeiros e japoneses viverem numa harmonia
praticamente perfeita, porque a perfeição não existe, né? Mas uma harmonia muito melhor do que agora, porque agora não é harmonioso, realmente. A gente tem muitos problemas que entre japoneses e estrangeiros cria-se polêmicas de ambos os lados. Então a gente tem que buscar amenizar tudo isso e mostrar que funciona, pra gente poder, depois disso, sugerir isso pra outras cidades e aí a gente começar a melhorar tudo, de forma geral. Então assim, não entendam errado o que eu tô propondo pra vocês. Mas o principal, eu gostaria muito que esse vídeo alcançasse muitas pessoas, tá? E que, acima de tudo, vocês que estão ouvindo esse vídeo não sejam preguiçosos, tá? É de escutar o vídeo, tá, entendi, tá, deixa esse cara aí, tá? Olha, se tocou o seu coração um pouquinho que seja, bora conversar. Vamos marcar um dia de sentar, tomar um café. Traz mais gente que possa conversar sobre isso. Nós precisamos urgentemente de criar uma conexão maior entre nós, estrangeiros, inicialmente brasileiros, né? Pra gente poder finalmente tentar fazer alguma diferença na política japonesa. Porque do jeito que tá, a gente só toma os fumos, porque a gente não tem influência nenhuma. Essa é a realidade atual que nós todos estamos enfrentando, tá ok? E eu já fiz o bordão final, espero que isso alcance vocês, tá? De alguma forma, né? Caso tenham mais dúvidas, queiram perguntar mais coisas, fiquem à vontade para falar aí nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo, tá ok? Como eu disse, é muito importante a gente entender a situação atual, discutir sobre isso e buscar por formas de efetivamente alcançar resultados que sejam bons para nós mesmos. E provavelmente isso vai significar que a gente vai ter que mudar algumas coisas no nosso jeito de ser, no nosso jeito de agir, para poder mostrar para eles que a gente tem a capacidade sim de se ajustar, né? As pessoas, mas a gente vai ter que mudar. Não, essa é a questão, a gente não tem que mudar. A gente tem que pegar as pessoas que mudaram, que se ajustaram para se dar melhor com os japoneses. A gente tem que fazer um grupo forte e a gente tem que mostrar mais que a gente tá de boa. Que nós não somos esses estrangeiros ruins, que tem estrangeiros bons. Porque o problema é que como nós estamos calados, os estrangeiros ruins, eles por si só fazem coisas que incomodam e aparecem, né? Enquanto que os estrangeiros bonzinhos estão sempre sumidos e ninguém sabe da nossa existência, então nós não existimos. Só existem os estrangeiros ruins. E aí quando eles olham pra gente, nós somos os estrangeiros ruins. Então espero que isso faça sentido pra vocês, tá ok? E, de maneira geral, é isso, ok? Bora aí então seguir lutando pra tentar alcançar ali algum resultado, tá? Eu espero encontrar com vocês ainda em outros vídeos do canal. Assistam também os outros vídeos que eu acho que também são importantes de maneira geral, tá? E bora se unir, gente. Bora se unir pra gente deixar de ser nada, pra gente deixar de ser um zero à esquerda e passar pelo menos a ser a vírgula, né? Porque pelo menos a vírgula, ela tem alguma influência nisso tudo. Nossa, eu pensei num negócio bem legal, né? Fiquei feliz comigo mesmo agora, né? Porque o zero à esquerda é um zero à esquerda. Não conta. Mas se nós somos a vírgula, a gente faz o zero à esquerda ter algum significado. Eu vou dormir bem depois dessa. De maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.